Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Maria Lousada. Hoje nós vamos refletir sobre o sentido de educação familiar. No vídeo 1 falamos sobre o sentido de educação. No 2 destacamos o sentido de família. E os conceitos que nós refletimos, tanto no vídeo 1 quanto no vídeo 2, vão nos ajudar a analisar o sentido de educação familiar que vamos discorrer nesse vídeo 3. Por isso, hoje vamos destacar algumas ideias sobre educação familiar, complementando as que já debatemos, bem como instigando outras que são fundamentais no processo de orientação educacional familiar. Então, a educação familiar é aquela educação realizada no contexto da família, assumida por quem tem o papel de paternidade e maternidade, numa interação com as demais pessoas que estão no processo com uma corresponsabilidade. E a educação familiar é por quê? É porque é uma educação no contexto da família, com situações que são comuns àqueles sujeitos que estão ali implicados no processo. Familiar indica que é algo comum aos que convivem no mesmo espaço-tempo. Aí, nesse sentido, a gente pode trazer o conceito de familiar, de educação familiar. Familiar é quando algo é familiar, é comum. Aquilo que acontece no cotidiano de uma família é familiar àquelas pessoas. Então, os conhecimentos, os ensinos, os valores, as concepções, os costumes daquela família é familiar naquele cotidiano. Então, se a gente está falando de educação familiar e essas crianças estão inseridas num contexto familiar, é bom que a gente pare para pensar no que é comum a todos, no que é importante estar sendo discutido, no que é importante estar sendo redimensionado. O que é familiar na minha casa? Quais são os conhecimentos que a gente tem procurado trabalhar no cotidiano? De que assuntos a gente tem procurado discutir com os filhos no dia a dia? Quais são as questões problematizadas entre as pessoas daquela família no cotidiano? As experiências cotidianas de uma família são situações familiares, porque são comuns às pessoas que convivem na mesma casa. Então, precisamos ficar atentos às situações presenciadas e às experiências vividas no cotidiano, no sentido de tomá-las como situações familiares, situações que são próprias daquela família. E, além de tudo, não perder de vista que essas situações precisam interagir com as demais situações vividas nas interlocuções que a gente tem no tempo e espaço social. A gente não está pensando em formar o filho dentro de uma redoma, pensar a casa como uma redoma. Não. Pensar a casa, pensar a família, a instituição família, como uma instituição responsável no processo de formação daquelas crianças, adolescentes e jovens, de modo que eles possam aprender coisas importantes, conhecimentos importantes, valores, costumes que são importantes, que possam contribuir para a sua formação, no sentido deles poderem se inserir nessa sociedade, estar interagindo com outras famílias de uma forma significativa. Educação familiar é a orientação realizada no contexto da família e deve ser assumida pelos pais, ou então por aqueles que assumem o papel de paternidade e maternidade.
Então, a gente está destacando aqui que quem assume o papel de paternidade e maternidade precisa estar gerenciando a educação familiar. Precisa estar conduzindo, precisa estar orientando, precisa estar reavaliando, né, da importância desses sujeitos estarem sempre conversando, sempre discutindo sobre o melhor caminho a percorrer, sobre questões que precisam ser retomadas, sobre questões que precisam ser mais enfatizadas com determinados filhos, sobre questões que precisam ser vivenciadas intensamente no cotidiano. Pois bem, orientar e reavaliar o processo educativo dos filhos requer troca de experiências. Você tem conversado com outras famílias ou então com orientadores educacionais sobre a melhor forma de educar os filhos? Visando aprofundar essas questões, no próximo vídeo discutiremos sobre aprendizagem e desenvolvimento. Não percam, tá bom?